turminha de Sociologia. Hoje nós falaremos de um novo capítulo, uma nova história. Não tem nada de novo. Vamos falar sobre política. Tem coisa mais velha do que isso? Ok, vamos lá. O termo política é muito ouvido em nosso cotidiano, mas, na maioria das vezes, é sempre com um caráter negativo. Mas afinal, o que é política na perspectiva sociológica? Na sociologia, encontramos várias definições e compreensões diferentes do conceito de política. Um dos conceitos mais importantes vinculados à política é o Estado. Uma conceituação aceita até hoje é a de Max Weber. Para Weber, o Estado é a instituição social que detém o monopólio e o uso legítimo da força. Essa força não é a força lá do Darth Vader, não. É o poder da violência, o poder de coagir alguém fazer algo, a comunidade fazer algo. O que é expresso na existência de forças policiais e de um exército. O Estado é definido por sua autoridade para gerar e aplicar o poder coletivo, como acontece em todas as instituições sociais. O Estado é organizado em torno de um conjunto de funções sociais, incluindo manter a lei, a ordem e a estabilidade, resolver vários tipos de litígios por meio do sistema judiciário, encarregar-se da defesa comum e cuidar do bem-estar da população de maneira que está além dos poderes, além dos meios do indivíduo, tal como implementar medidas de saúde pública, prover educação, educação de massa e financiar a pesquisa. Em resumo, o Estado é a unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem um território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam e organizam e atendem, pelo menos em tese, os anseios da população que habita nesse território. Entre essas instituições podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, entre outros. Ao longo da história, as teorias sociológicas sobre a política desenvolveram-se sobre várias configurações. De modo geral, quando pensamos em política, pensamos em relações de poder. E poder diz respeito às relações de força e dominação. Esses dois itens são os itens principais que constituem a atividade do exercício do poder. O poder de mandar e a obrigação de obedecer. São as diretrizes básicas da posição de um governo, mas também da política de forma ampla. O monopólio desse comando, isto é, da força, consiste no principal instrumento que define sociologicamente o Estado moderno. Todo Estado se fundamenta na força e no monopólio sobre ela. A violência não é um instrumento normal do Estado, porém pode ser usada para a manutenção da ordem estabelecida. Por outro lado, destaca-se também o poder coercitivo do Estado, na medida em que é a organização social legítima com poder de coerção. Em resumo, eu estou dizendo que o Estado tem poder para usar a violência quando assim for necessário. Somente o Estado pode usar a força. A violência não é um instrumento normal do Estado, ou seja, o Estado não é violento por si só. Tipo, você entra numa organização qualquer, gerida pelo Estado, a escola, por exemplo, e aí você de cara já apanha, porque é norma. Aqui, entrou aqui e apanhou. Não, não é assim que funciona. Que exemplo tosco. Ok, para que haja uma manutenção da ordem estabelecida, pode-se usar a violência. Olha só, presta atenção. Não é tudo que é gerido pelo Estado que existe a violência o tempo inteiro, mas pode existir violência, que é chamado poder coercitivo do Estado. Que é isso? Na medida que o Estado é uma organização social legítima com um poder de coerção gigante, ele vai usar essa violência
só quando for necessário. Agora vamos falar sobre o direito. O direito é, por sua vez, a instituição que disciplina o poder coercitivo do Estado. Quando eu digo coercitivo, é de coagir. Quando um policial coloca alguém na parede e diz mãos para o alto e revista essa pessoa, essa é uma espécie de poder coercitivo. Aquela atitude de revistar o indivíduo é um poder coercitivo que o Estado está agindo por meio daquele policial. O emprego do uso da força física só é possível em termos legítimos com a anuência do Estado, ou seja, com a permissão do Estado. Se não ficou claro, volta e assista de novo. A noção de Estado nunca deve ser confundida com a do governo. Presta atenção. Entra presidente, sai presidente, o Estado está lá. Embora seja muito frequente no senso comum a equiparação entre esses dois conceitos. O Estado é uma instituição social, ou seja, uma invenção construída socialmente e que exerce um papel importantíssimo na estruturação da vida social, porque desempenha funções relativas ao bem-estar coletivo, é sempre coletivo. O governo, por sua vez, diz respeito ao grupo de pessoas designadas a executar posições de comando e autoridade no interior das instituições estatais. Por isso, podemos afirmar que quando ocorre um revezamento entre os diferentes tipos de governo, o Estado consiste numa estrutura perene, ou seja, numa estrutura firme, que não vai ruir com facilidade, cujas mudanças se dão de forma histórica, mas muito lentas. As bases das teorias modernas sobre o Estado são de caráter contratual, que concebem a sociedade política como resultado de uma espécie de pacto estabelecido pelos seres humanos. O filósofo inglês Thomas Hobbes propôs a ideia de homem como lobo do homem. Segundo Hobbes, perante a intensa e sangrenta guerra que vigoraria no estado de natureza, como uma ideia de caos, a humanidade decidiu abdicar de seus direitos ilimitados, fundando o Estado, que submete à onipotência da opressão, embora concebida com fim nobre, o de manter uma organização social. Já para John Locke, o contrato da sociedade baseia-se também no consentimento de que todos que desejam criar um órgão para fazer justiça e manter a paz. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, entende que o contrato social deve se basear na busca dos interesses comuns dos seres humanos como uma sociedade. Para ele, o contrato seria uma maneira de associação que ajudasse a resguardar adequadamente os indivíduos e seus valores, reduzindo a desigualdade gerada pela vida civilizada. O sentido de união contempla, segundo Rousseau, o objetivo de que a sociedade não obedece senão à vontade geral. As teorias que consideram o Estado produto da violência e da força são quase contemporâneas das teorias contratuais, essas que acabamos de ver. Por isso, seus autores serem chamados de contratualistas. Nesse caso, um dos fundamentos seria a dominação de um grupo social por outro grupo. E outro seria a organização social que permite essa dominação. O fato primordial que define essa dinâmica social seria o seguinte: um grupo humano vence e escraviza o outro, estabelecendo-se em seu território um Estado que regulamenta a nova ordem em vigor. Diante disso, o que os sociólogos podem afirmar com segurança é que a guerra e a consequente dominação sobre povos vencidos seriam um dos modos de formação de novos estados. Entretanto, de modo algum há garantias de que em todos os momentos históricos a origem do estado tenha ocorrido da mesma forma. É isso, ficamos por aqui. Fiquem bem, se cuidem.